Este é Renan, pai de família, 33 anos, está desaparecido há um mês aqui em São Paulo. Renan trabalhava num prédio como porteiro, zona sul aqui da capital. Pegou, deu tchau para todo mundo no trabalho, todo embora para casa e foi. Só que não chegou. Sabe o que aconteceu? Conto já, antes esse recado bate. Percival, olha que mistério. Mostra lá o Renan. Renan, 33 anos, Percival. Está desaparecido. Tem um mês. Sumiu dia 7 de setembro. Vamos lá. Renan saiu de um prédio onde trabalhava como porteiro na Zona Sul aqui de São Paulo e disse à mulher e aos colegas que estava indo para casa. Sai da Zona Sul, trabalha, mora na Zona Leste. Dá tchau para todo mundo e vai embora como se fosse um dia normal. Mas ele não chega em casa. Um mês depois do sumiço, a família já não sabe mais o que fazer. A esposa se divide entre o emprego, os cuidados com os filhos pequenos do casal e também a procura. Enquanto isso, os familiares do porteiro estão à frente das buscas por Renan. O que aconteceu no trajeto de pouco mais de uma hora entre os dois pontos da cidade de São Paulo, do trabalho para casa? A resposta desta pergunta pode ajudar a descobrir o que realmente aconteceu com o Renan. Veja. Aqui na portaria deste prédio, onde Renan trabalha há alguns meses, segundo a família, ele teria conversado naquela manhã de 7 de setembro, por volta de 7h40, com o síndico e com o zelador. Comentou que estava indo para casa cuidar do filho. Ele trabalha durante a noite e a madrugada e de dia cuida do filho pequeno de 5 anos. Agiu normalmente. O que não era muito comum era deixar a mochila com o uniforme de trabalho aqui na portaria. Ele fez isso naquela manhã. Saiu apenas com o celular, o cartão do banco e a carteira de habilitação. Mas Renan agiu normalmente. Segundo os colegas de trabalho, estava brincando, como sempre faz, dando risada. E saiu, estranhamente, e não foi mais visto por ninguém aqui do bairro desde então. Olha, daqui a pouco tem a reportagem completa com as últimas informações desse caso. O que teria acontecido com o Renan? Um mistério. Esse é Renan, pai de família, 33 anos, está desaparecido há um mês. O Renan, gente, ele trabalha como porteiro em um prédio da Zona Sul aqui de São Paulo. Vai vendo, Percival. Aí, amor, liga para a esposa e fala, amor, acabou aqui o expediente, tô indo para casa. Tá bom, bem, tô te esperando. Tô chegando. Zona Sul para Zona Leste. Zona Sul para Zona Leste. E aí, ele não chega em casa. Os amigos contam o seguinte, ele saiu daqui dando tchau para todo mundo, como um dia comum, e foi embora. Tá. Um mês depois do sumiço, a família já não sabe mais o que fazer. A esposa se divide entre o emprego e os cuidados com o filho pequeno do casal. Enquanto isso, os familiares do porteiro estão à frente das buscas por Renan. O que aconteceu no trajeto, pouco mais de uma hora, entre os dois pontos, do trabalho à casa? Uma resposta que ainda não foi dada. Uma pergunta que ainda é um mistério. O que aconteceu com o Renan? Primeira reportagem, certo? E depois a família para falar dessa história. Roda. Um homem trabalhador que saiu do serviço direto para casa depois do expediente. Mas desapareceu de forma inexplicável. Motivo ele não tinha para sair assim? Não, ele não tinha motivo nenhum. Nenhum. O que teria acontecido no meio do caminho? Quem viu Renan de Araújo Oliveira, de 33 anos, na manhã do dia 7 de setembro? Nenhuma pista. Nenhuma pista, nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita. Isso que dá angústia, né? De não saber o que está acontecendo. Então, a minha mãe tá bem mal, é o primeiro filho dela. Ela tá pior, acho que todo mundo, assim. Priscila conversou pela última vez com o irmão na véspera do desaparecimento. Os dois sempre foram bem próximos e ela só tem boas recordações. Ele é o mais divertido, ele é o mais engraçado, faz piada de tudo, printa, faz montagem, conversa quando a gente tá mal. É ele é o mais divertido, assim. Ele não estava com problemas, assim, de algum problema financeiro ou alguma questão pessoal que ele tivesse reclamado para você nos últimos tempos?
Não, ele estava meio enrolado assim, mas contas pessoais mesmo, né? Porque esse serviço que ele estava não fazia muito tempo, assim, eu não sei o tempo exato. Então, assim, ele pagava aluguel, ele pagava água, luz, essas contas assim, e tipo, ele estava com a cabeça um pouco quente referente a contas, assim. É, porque ele estava com dívida? Mas dívidas pessoais, assim. Nada de banco, financeiro, essas coisas assim, era coisas pessoais dele mesmo. Então ele estava um pouco atribulado, assim, cabeça um pouco por conta das contas. Aqui na portaria deste prédio, onde Renan trabalha há alguns meses, segundo a família, ele teria conversado naquela manhã de 7 de setembro, por volta de 7h40, com o síndico e com o zelador. Comentou que estava indo para casa cuidar do filho. Ele trabalha durante a noite e a madrugada e de dia cuida do filho pequeno de 5 anos. Agiu normalmente. O que não era muito comum era deixar a mochila com o uniforme de trabalho aqui na portaria. Ele fez isso naquela manhã. Saiu apenas com o celular, o cartão do banco e a carteira de habilitação. Mas Renan agiu normalmente. Segundo os colegas de trabalho, estava brincando, como sempre faz, dando risada. E saiu, estranhamente, e não foi mais visto por ninguém aqui do bairro desde então. Oi, tudo bem? Aqui é a Luísa Zanqueta do Cidade Alerta. Você é zelador, porteiro? Se trata do quê? A gente está fazendo uma reportagem sobre o Renan, que trabalhava aqui com vocês. Ele sumiu. Ah, entendi. Tentamos comunicação com ele, mas ele não respondeu. Mas ele teria conversado aqui com o síndico, com o zelador, eles contaram alguma coisa para você? Não contaram nada. O Renan simplesmente não deu nenhuma notícia. Nós aguardamos ele no turno e não apareceu mais. Algum desentendimento com algum colega de trabalho que você tenha notícia? Não, nenhum. O Renan era um funcionário exemplar até então. Tava tudo indo bem com ele? Normal, tudo normal. Ninguém percebeu nada de diferente também? Não, também não. Essas fotos foram enviadas por Renan para a irmã dias antes do sumiço. Ele faz pose, brincando, como se estivesse treinando durante o expediente. Para a irmã, o bom humor de Renan durante os registros prova que estava tudo bem. Ele era, dentro de casa, ele era responsável com o filho, ele trabalhava à noite, cuidava do filho de manhã, ajudava bastante ela, fazia até marmita dela, tudo. Então, assim, ele era uma pessoa que, como marido, assim, não tem um queixo, assim, que ela tenha reclamado e falado, assim, dele. Eles, como ela passou, eles estavam bem. O filho de Renan tem 5 anos, fruto de um relacionamento longo. A esposa foi a última pessoa da família a falar com Renan. O contato foi por telefone, quando ele estava saindo do trabalho. Ela falou com ele às 7h45 da manhã, aí ela pegou, voltou, deu uma cochilada, né? Quando acordou, aí ligou para ele e já estava na caixa postal o celular. 7h45 ele conversou com ela, falou que estava indo embora e não chegou. Falou que estava voltando para casa. Sim. A mulher, que não teve liberação do emprego para gravar entrevista, está se dividindo entre as buscas e os cuidados com o filho do casal. Ele está bem traumatizado, porque ele chora, ele quer ver foto, ele pede pelo pai dele todo o tempo. Então, assim, além de ter a dor de não ter notícias, de saber o que está acontecendo, tem ele que sente muito, ele pede todo o tempo e tudo é o pai dele, tudo é o pai dele, tudo é o pai dele. O que você acha que pode ter acontecido no caminho do trabalho para casa? Então, eu penso que ele pode ter sido assaltado, aí tem hora que eu falo, penso que ele pode ter sido atropelado, passa um monte de coisa na minha cabeça, porque já fazem 30 dias e IML não tem notícia, hospitais não tem notícia. Então, assim, passa milhões de coisas na minha cabeça, mas assim, eu não sei exato o que pode ter acontecido. Vocês não acreditam que ele possa ter tentado fugir ou desaparecer, assim, por vontade própria? Não. Não, eu não acredito nessa hipótese. Há exato um mês do desaparecimento, o mistério é grande. O trajeto que Renan faria até em casa, na zona leste de São Paulo, duraria um pouco mais de 1 hora.
Renan costuma pegar o metrô até Itaquera e de lá um ônibus ou lotação para chegar em casa. Ele saiu do prédio em direção à estação, mas o que aconteceu depois disso, ninguém sabe. Dona Helenilza, a tia de Renan, tem um palpite do que possa ter acontecido com o sobrinho. Eu acho que ele não chegou a entrar no metrô. Por que a senhora acha isso? Porque eu acho que se alguém puxar as câmeras da rua que ele trabalhava, o que eu penso assim, que ele foi pego assim por engano. É o que passa por a minha cabeça foi isso. A família está em busca de câmeras de segurança que possam ter algum registro de Renan no bairro Chácara Clabim, zona sul de São Paulo. A maioria requer autorização judicial e até agora ninguém conseguiu encontrar alguma prova de que Renan fez mesmo o trajeto em direção à estação do metrô. Ele sumiu antes de chegar na estação. Eu acredito que sim. Eu não sei disso, porque a gente não conseguiu imagem de nenhuma câmera, mas eu acredito que ele tenha sumido antes. Meu esposo foi no Hospital das Clínicas também, para ver se deu entrada lá. Nada? Nada. A gente foi no ML aqui do Alto Gravim também, não achamos ele. E nos hospitais lá, pro lado de São Miguel também, a gente não achou ele. Então, só Deus que sabe o que aconteceu com ele. Impossível não pensar que algo grave aconteceu, porque quem conhece bem Renan sabe que ele jamais abandonaria o filho de 5 anos que ele tanto ama e a mãe que está com um problema grave de saúde. Eu estou aqui com a irmã, com a tia, as duas estão preocupadíssimas, não dormem direito, não se alimentam bem, não têm mais a mesma rotina. A irmã não sai das redes sociais porque Renan sempre foi muito ativo nas redes sociais e ela fica compartilhando a foto do desaparecimento com a esperança que alguém o reconheça e traga alguma informação importante. Já a tia está bastante aflita, angustiada. Para ela, ele era como um filho e a dor é muito próxima de perder um filho, de não ter notícias de um filho. O Natal está chegando, o aniversário dele também, e todos por aqui querem muito que ele volte para casa. Ele amarra muito o filho dele para ele sumir assim, porque queria, sabe? A gente quer passar o Natal com ele e o aniversário dele com ele. 30 dias sem notícias, sem dar um abraço apertado na tia, sem levantar o humor da irmã. A família de Renan vive o drama da espera e da angústia que tortura. O porteiro não tem inimigos ou alguma desavença que possa valer de motivo para o sumiço. É uma angústia, porque você não sabe o que aconteceu. E 30 dias, não tem como. A pessoa vai sobreviver do quê na rua? Vai ficar, deve passando frio. Teve dias quentes, mas agora voltou a fazer frio. E na semana que ele sumiu, logo em seguida fez aquele friozão. Então, assim, várias coisas passam pela cabeça. A gente não sabe o que aconteceu. Então, tá todo mundo bem abalado. Amigos mesmo, todo mundo ajudando, divulgando. Mas a gente não tem ninguém assim que teve contato pessoal mesmo para poder dar alguma notícia e falar, olha, eu vi seu irmão. Então a gente fica nessa angústia de não saber o que está acontecendo. Se alguém tiver alguma informação sobre meu irmão, qualquer notícia que a gente possa chegar a ele, porque tá todo mundo mal. O meu sobrinho, a minha cunhada, minha mãe está muito mal, muito mal. Ele é o primeiro filho dela e a família toda está sofrendo, meus tios, todo mundo com angústia de não saber o que está acontecendo. Então, se alguém tiver qualquer notícia, por favor, no Facebook, através da Record mesmo, que vocês possam dar alguma notícia para que a gente consiga chegar até ele. E ao vivo, a irmã deste homem, a Priscila, que está aqui com a gente para falar dessa história, desse caso. 30 dias sem notícias deste homem. O que teria acontecido com o Renan? Uma pergunta que a polícia não sabe responder, muito menos a família. A Priscila está acompanhando de perto todo o sofrimento da família, porque dias após dias e nenhuma resposta para o que tem acontecido com o seu irmão, né, Priscila? Nenhuma. Nada. Já fez isso antes de sumir? Não entendi. Já sumiu antes, seu irmão? Não.
Quantos filhos? 1. Apaixonado pelo filho. Apaixonado. Ele ficava com o filho dele durante o dia. Agora, tá vendo, Percival? A complicação nessa história. O cara que é apaixonado pelo filho não abandona o filho, não abandona a família assim. Sim, quando o vínculo é forte, quando tem laços que unem assim de maneira tão significativa, é impossível que alguém deixe para trás o seu bem precioso, o seu ente querido e desapareça. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Um cara tão preocupado com a família, tão preocupado com o filho, ele não abandonaria o filho desta forma, iria embora, né? À toa. Jamais, jamais. Tem uma criança, ele é um pai que desgrudava do filho e agora está desaparecido há 30 dias. O mistério é esse. Onde esse homem está? Foi um dia comum. Ele trabalha, sai, ele deixou o uniforme, né, na empresa, não é? Não, na empresa ele deixou apenas a mochila com o uniforme, mas não falou nada. Falou que é para casa, normal, cuidar do filho dele. E o sumiu. filho dele vem sofrendo muito. Ele chora, ele pede o pai. Vocês procuraram a polícia agora recentemente ou não? Não entendi. Vocês procuraram a polícia agora nesses últimos dias? Sim, fez boletim de ocorrência, minha cunhada fez. Só que nada, até Mas agora... agora, hoje, segunda-feira, qual que é a resposta que a família tem da polícia hoje? Nenhuma. Nenhuma. Agora o Percival está há mais de 50 anos nesta área. Só um pouquinho, Priscila, eu já volto contigo. Porque é o seguinte, a dor de perder é uma. A dor de não ter a informação é outra dor completamente diferente, né, Que é Percival? angustiante, é apavorante. Você não pensa outra coisa, você não se alimenta, não consegue dormir, só pensa nisso, não tem outra coisa na cabeça, não consegue entender o que aconteceu e quer uma resposta aflitamente, de maneira que chega a ser até desesperado. Por que que o Renan haveria de desaparecer? Olha, é um mistério, é um mistério. Eu não sei se o Renan está vendo a gente, mas se tiver, eu espero que ele esteja bem, claro. Renan, entre em contato com a família, se você estiver vendo o Cidade Alerta, se você estiver bem, é isso que a gente espera. Você tem uma irmã, você tem um filho que está com saudade do pai. Eu não seria capaz de sumir e ficar 30 dias longe do filho, né, Priscila? Assim do Não. nada. Não, é muito tempo. Jamais ele faria isso. Para você, algo grave teria acontecido com o seu irmão? Olha, eu queria fazer um apelo. Porque se ele estiver assistindo em algum lugar, assim, ou alguém reconhecer ele, porque eu acredito que ele possa ter perdido a memória, porque, assim, é a única hipótese, porque eu não quero pensar no pior, que eu tenho uma fé muito grande e eu sei que ele vai estar bem. Só que, como é um intervalo muito longo de tempo, eu acredito que ele não está em sã consciência. Senão já teria voltado, senão já teria entrado em contato com a família, né? Com certeza. Ele liga para minha mãe mais de 10 vezes ao dia. Olha aí. Eles são muito apegados. O cara apaixonado pela mãe, apaixonado pelo filho, apaixonado pela família, não some assim do nada, Percival. Eu vou aproveitar e perguntar para ela o seguinte, o trajeto de bairro para baixo, qual seria? De que lugar para... Da Zona Sul que para a Zona destino? Leste. Exatamente o percurso, qual seria? Ele pega, vai até a estação de metrô, Chácara Clabim, e de lá ele vai até Itaquera. Faz baldeação, vai para Itaquera, lá ele pega uma lotação e vai até a casa dele. Isso demoraria quanto tempo, mais ou menos, todo esse percurso? 1h30, É, esse é intervalo de bastante tempo. tempo. Quer dizer, pode ser qualquer ponto nesse trajeto aí, que são lugares diferentes, né, Bruno? O Priscila, Oi. eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o Cidade, eu tenho outros casos também para a gente pôr na sequência, mas eu quero te dizer que o Cidade Alerta não vai abandonar a história do seu irmão, não vai abandonar esse caso, porque o nosso objetivo, claro, é seguir com a polícia, é seguir com a família, tentar descobrir o que aconteceu e chegar, né, num resultado final positivo, que é esse reencontro. Então, conte sempre com o Cidade Alerta, eu preciso seguir com outras histórias também, tá? Mas eu quero que você volte para casa com a consciência de que o Cidade Alerta não vai abandonar esse caso, vai estar com a família o tempo todo, tá bom? Muito obrigado, Peruca. Eu que agradeço mesmo, tá? Pela confiança aqui no nosso trabalho, tá?
Bom descanso lá, tenta descansar um pouco, vamos seguir, vamos firme e forte. Coloca a imagem dele mais uma vez para mim, fazendo favor, do Renan. Esse é o Renan, está desaparecido. Tem informações? Ligue para a Polícia 190 e vamos ajudar essa família, tá bom, gente? Você que me acompanha nesse momento no Cidade Alerta.